Olá, essa é a aula 6. A gente vai ver mais um pouquinho sobre planejamento. Já vou mostrar um exemplo para vocês entenderem como que é fácil planejar, que na prática vocês já sabem planejar, tá? E no final, mais para o finalzinho da aula, metade final da aula, eu vou apresentar algumas características que os indicadores têm que ter, tá? O objetivo dessa aula é exatamente apresentar os indicadores, tanto de processo quanto de resultados. Então, como eu disse para vocês, vocês já sabem planejar. Planejar é uma coisa muito simples. Eu vou mostrar aqui, quando você faz um bolo, por exemplo, você tem que comprar os insumos ou pegar os insumos na sua casa, fazer algumas atividades, né? Bater a massa, colocar o fermento e aí colocar o bolo no forno e você vai ter o bolo que é o produto final. Então, o que você precisa de insumos, por exemplo? Você precisa de mão de obra, alguém tem que fazer esse bolo, você precisa de utensílios, panelas, né? Você precisa dos ingredientes, do ovo, da farinha, etc. Você precisa de alguns equipamentos, como o forno, e uma tecnologia que aqui eu coloquei a cartilha lá mostrando a receita do bolo, tá? Isso tudo são insumos ou fatores de produção, que vocês devem ter visto em outras aulas, de economia, por exemplo. São insumos que a gente precisa para realizar atividades que vão me levar a obter o produto final. Então, isso todo mundo sabe fazer um bolo, né? Ou pelo menos sabe como que funciona o processo de fabricação aí, de realização, de fazer o bolo, né? E a gente precisa de insumos, de alguns equipamentos, mas eu estou colocando tudo como insumos. Aí eu desenvolvo algumas atividades, faço algumas ações e chego no produto final, que é o bolo. Então isso todo mundo sabe, já observa desde criança a mãe fazer o bolo e sabe como isso funciona. O que tem de novo? Por que eu estou tratando disso uma disciplina de planejamento estratégico? Porque não dá num ambiente de uma empresa, vamos pensar que aqui a empresa não fabrique bolo, né? Ela não produza bolo, mas ela produza hortifrutis granjeiros, ou ela produza, por exemplo, filé de tilápia para o mercado doméstico ou para exportação. Então, no caso do filé de tilápia, ela tem que criar os peixes, tem que ter uma série de insumos, por exemplo, tem que ter alevinos, tem que ter os tanque-redes, que é onde vai criar o peixe, tem que ter ração, tem que ter mão de obra, colaboradores para jogar ração e monitorar a saúde dos peixes, né? Depois ele tem que tirar o peixe de um determinado tamanho e levar para o processo de filetagem, né? Que é tirar o filé, embalar, para daí vender para o consumidor. Então, num processo agropecuário, num empreendimento qualquer, num negócio, não dá para fazer como no caso do bolo lá em casa, em que eu junto os insumos, preparo ali, coloco no forno e vejo o resultado final. Se der errado, eu vou lá e faço de novo. No caso de uma empresa, não dá para só ficar esperando o resultado do bolo, né? Em casa mesmo a gente já não fica esperando, a gente já vai lá dar uma olhadinha no forno como que tá, ou a pessoa que está fazendo já vai olhar a textura da massa, né? Mas num empreendimento, num negócio, esse acompanhamento antes, essa verificação e acompanhamento que a gente chama de monitoramento, das ações ou das atividades, ele tem uma importância ainda muito maior do que na hora de fazer um bolo em casa, porque nesse exemplo que eu dei de uma empresa que está produzindo filés de tilápia, se algo der errado, ela não pode descobrir isso só lá no momento de tirar o filé da tilápia, né? Que o peixe não cresceu o tanto que deveria, ou que a qualidade da carne não está boa porque o peixe tinha alguma doença ou foi impactado por alguma coisa, né? Então, nesse caso do empreendimento da tilápia, tem que ser descoberto o mais rápido possível para já se adequar à ração, já se adequar a algum processo ali, mexer na água, dar alguma vitamina, etc. Então não dá para se esperar lá no ponto final, que aqui seria equivalente ao bolo, tá? Então, por isso a importância do que a gente chama de monitoramento e avaliação.
e dos indicadores de processo e de resultado, tá? Então, aqui nesse exemplo, eu já coloquei a pessoa aí que está fazendo o bolo, ela já está fazendo um teste gustativo, né? Ela já está vendo o sabor ali do recheio, ou da cobertura, ou da própria massa para ver se está ok, porque se ela perceber que alguma coisa está errada, ela não precisa esperar ver o bolo final pronto que deu errado para daí não vai ter mais o que fazer. Então, anteriormente a colocar o bolo no forno, ela já consegue fazer um monitoramento e eventualmente agir. Lembra lá do PDCA, que tem a fase do agir? Ela já pode corrigir com alguma ação ali para evitar um resultado errado. Além da pessoa que está envolvida no processo, a gente sabe da importância de uma supervisão externa. Por isso que eu coloquei aí o marido dessa senhora, ou alguém aí, um senhor que chegou, supervisionando externamente a elaboração do bolo. Então, isso é só uma referência ao processo de supervisão externa que existe nas empresas, né? Isso também, a supervisão externa também ajuda a identificar coisas que possam estar erradas no processo e já corrigir essas ações no curso das ações, né? Muito antes do produto final ou do resultado final se efetivar, e aí já não tem mais o que fazer, né? Por isso a importância também da supervisão externa. E aqui também é importante a avaliação posterior, ou ex post, que a gente fala, né? Quem vai lá aprovar, olha aqui, eu coloquei duas fotos de um menininho que gostou bastante, está se deliciando aí com o bolo, mostrando que foi um sucesso a elaboração do produto final, que foi o bolo, ou essa menininha aqui que faz cara feia de quem não gostou, mostrando o fracasso no resultado final, que é o bolo. No caso de um processo produtivo, por exemplo, que eu dei das tilápias, eu não posso esperar no final ver se o consumidor está gostando ou não. Eu tenho que me antever, né? Eu tenho que me antecipar e já com as avaliações finais que os consumidores deram em vendas anteriores, eu tenho que usar aquela informação para melhorar as atividades e evitar que o produto chegue com algum problema que na leva anterior, no lote anterior, os clientes eventualmente tenham identificado, ok? E desse processo a gente tira também as lições aprendidas em todas as fases do processo produtivo, né? Desde o momento em que estava sendo levantados os insumos, em que foram realizadas as atividades, no caso aqui de produção do bolo, até depois da produção do bolo, em que eu tenho a avaliação posterior, né, com sucesso ou fracasso. Eu tive aqui o monitoramento ao longo da realização desse bolo, da fabricação desse bolo. Eu tive a supervisão externa em todas essas etapas do processo produtivo e de entrega do produto ou serviço final. Eu tenho lições aprendidas, né? Eu aprendo quando eu ouço a pessoa que consumiu o bolo ou monitoro a reação dela, eu tiro informação, que isso vai me ajudar, a próxima vez que for fazer o bolo, a adequar alguma coisa, ou colocar mais açúcar, ou colocar menos açúcar. Aqui, na hora de elaboração do bolo, de fabricação do bolo, eu também posso ter aprendido alguma coisa aqui, a hora que eu observei o forno, que a temperatura não estava muito boa, ou na supervisão, auditoria externa, ou no monitoramento ao longo das atividades, eu também vou aprendendo com o processo, tá? Então, é muito comum a gente aprender com o processo até o produto final. A gente chama isso de lições aprendidas que vão melhorar a realização das atividades no ciclo seguinte, ok? Então, esses indicadores, a gente faz esse monitoramento para evitar problemas no produto final antes do produto final ser produzido. Então, a gente pode estabelecer uma série de indicadores ao longo do processo de produção que vão me ajudar, ou vão ajudar o gestor a antever problemas e a ter certeza de que os resultados vão ser alcançados naquele ritmo que se previa e que as ações estão sendo realizadas a contento, ok? Então, esses indicadores, eles têm que seguir eles têm que atender algumas características, né? Para
para serem efetivos nessa função de antever resultados, né? De antever problemas também. Então a gente fala que os indicadores eles têm que seguir o que a gente chama de SMART, tá? Mas o indicador ele tem que ser, primeiro ele tem que ser objetivo, ou seja, eu tenho que falar exatamente o que eu quero. Eu não posso, por exemplo, falar melhorar alguma coisa, melhorar as vendas, por exemplo. O que eu quero com melhorar, ou melhorar o resultado da empresa? O que eu quero dizer com isso, melhorar o resultado da empresa? Eu tenho que ser mais objetivo. Eu tenho que falar se essa melhora do resultado da empresa significa eu estou falando em aumento de vendas, ou se eu estou falando em redução de custos, ou se eu estou falando em ganhar participação de mercado, aumentar o market share. Então eu não posso ser genérico, dizendo eu quero melhorar o resultado da empresa. Eu tenho que falar, quando eu falo melhorar o resultado, eu estou falando exatamente o quê? Aumento de vendas? Então aí sim, o meu indicador está sendo objetivo. Eu vou perseguir o aumento de vendas. Tá? Ele tem que ter um indicador, que no sentido assim, de tem que ter uma métrica, né? Como que eu vou mensurar esse aumento de vendas? São vendas brutas, vendas líquidas, tá? Vendas de um determinado produto ou do todo da produção. Então eu tenho que ter uma métrica bem definida, tá? Eu não posso falar só aumentar vendas, eu tenho que definir que tipo de venda que a gente está falando. Aumentar as vendas líquidas de hortifruti granjeiros e num determinado período, né? Eu tenho que falar quanto que eu quero aumentar essas vendas. Porque se eu falo que o meu é o objetivo da empresa, aumentar as vendas, mesmo que sejam as vendas líquidas de hortifruti granjeiro, eu tenho que dizer em quanto que eu tenho que aumentar, quanto que é o objetivo aumentar essas vendas. Porque se eu aumentar 10% e o objetivo era aumentar 50%, eu não alcancei o resultado. Então eu tenho que identificar um número, tá? Que a gente chama isso de meta. Então a gente vai ver mais detalhes agora nos próximos slides. Esses indicadores que a gente fez referência, eles têm que atender essa sigla SMART, né? Que novamente é a junção de 5 palavras em inglês que mostram características que os indicadores de processo têm que ter. O que significa SMART? O primeiro S significa que esse indicador tem que ter, esse resultado, desculpa, tem que ser específico. Eu preciso falar o que eu quero mudar. Então, no caso aqui, eu quero aumentar o número de lojas próprias. Mas esse resultado, aumentar as lojas próprias, ele tem que ser mensurável. Eu tenho que quantificar. Eu quero aumentar 5, 10 ou 20 lojas. A definição se vão ser 5, 10 ou 20 tem que responder à ideia de que esse resultado ele tem que ser algo factível, alcançável, tá? Então, se é impossível aumentar 20 lojas em um ano, eu não posso estabelecer que a minha meta, o meu resultado vai ser, o que eu estou perseguindo vai ser aumentar 20 lojas. Então, eu tenho que falar que aumentar é de 2 para 10 lojas, de 2 para 10 lojas em 3 anos, ok? Tem que ser relevante. Então, o resultado ele tem que ser específico, eu tenho que falar o que ele quer, eu tenho que mensurar quantas unidades eu quero aumentar, ele tem que ser alcançável, ou seja, factível, não pode ser uma meta impossível, mas também ele tem que ser desafiador, porque se naturalmente, sem fazer nada, eu já vou aumentar de 2 para 5 lojas, eu não posso colocar como meta aumentar de 2 para 5, eu tenho que colocar aumentar de 2 para 10, desde que 10 seja factível, seja alcançável. E tenho que delimitar um período no tempo. Vai ser em 3 anos, ok? Porque uma coisa é aumentar de 2 para 10 lojas em 3 anos e outra coisa é aumentar esse número de lojas em 30 anos, ok? Então, essas são características que o indicador e o resultado tem que ter para ele atingir para ele atender o critério SMART, né? E aí são bons critérios, boas características que o indicador tem que mostram não, mas nos
dão alguma segurança, maior segurança possível, de que eu vou conseguir monitorar as ações e os resultados da minha empresa ou do meu empreendimento, ok? Então essa foi a aula número 6. A gente viu as características dos indicadores. Os indicadores têm que atender o critério SMART. A gente viu quais características são essas e, principalmente, os indicadores eles têm que ser mensuráveis, eles têm que ter um período no tempo, explícito um período no tempo, eles têm que ser desafiadores e esses resultados têm que ser alcançáveis, ok? Eles têm que ser possíveis, mas desafiadores ao mesmo tempo. Então, fiquem atentos a essa sigla SMART, em que os resultados têm que atender. Até a próxima aula, bons estudos!